Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inundem a sua vida de tal maneira que a esperança viva seja o motivo do seu sorriso, da sua alegria, e não somente seu, mas também dos seus filhos, dos seus pais, das pessoas que você ama. Hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito do Evangelho da Prosperidade. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que eu respeito muito todas as pessoas que acreditam nesse Evangelho, embora ele não seja bíblico, embora eu não possa defendê-lo. O Evangelho da Prosperidade, em resumo, em suma, é a proposta de que qualquer pessoa que se aproxime de Cristo de maneira sincera e com fé, receberá de Deus tantas bênçãos que ele prosperará em todas as áreas da vida, sobretudo na área financeira. E quem não quer prosperar financeiramente? Quem não quer ter uma casa melhor, um carro melhor, quem sabe um segundo carro, quem sabe o seu primeiro carro? Todos nós queremos. É por isso que essas igrejas estão sempre lotadas, abarrotadas de pessoas. É a relevância da mensagem. As pessoas não procuram mais saber qual é a verdade. Elas estão preocupadas com a existência delas, com o bem-estar, e por isso concorrem a essas igrejas. Agora, é um erro imaginar que as pessoas que estão ali são apenas pessoas gananciosas que querem coberturas na praia, fazendas ou carros importados. Embora talvez possa existir alguém com esse intuito ali dentro, a verdade é que a maioria das pessoas são sinceras, verdadeiras e estão ali desesperadas. São mães que carregam os filhos no colo porque não tem outra alternativa. A família falhou, o governo falhou, a sociedade falhou e ela não tem mais saída, ela não tem mais esperança, a não ser levar em uma igreja que possa curar o seu filho ou que possa prometer a ela alguma coisa que enche o coração dela de esperança. Essa é a verdade. Agora, perceba uma coisa importante. O Evangelho da Prosperidade, dentre outras coisas, oferece à pessoa a possibilidade de ela parar de sofrer. Agora eu pergunto, você conhece alguém que não sofre mais? Ou alguém que nunca sofreu? Você não sofre? Ora, todos nós sofremos. Eu quero fazer uma pergunta um pouco provocativa nesse momento. Você acha que esses grandes líderes dessas igrejas que advogam o Evangelho da Prosperidade não sofrem? Eles não têm dor de barriga, eles não têm dor de cabeça, eles não têm plano de saúde, eles não compram remédios em farmácias, eles não têm dificuldade nenhuma, não dói a coluna. Querido, a verdade é que você não pode oferecer um produto o qual você não possa entregá-lo. Como um indivíduo diz assim, pare de sofrer. Eu sofro, você sofre. E o Evangelho, a palavra do Senhor, declara algo completamente diferente disso. Se você refletir um pouquinho, você vai descobrir que as pessoas que seguiram a Cristo, elas não ficaram mais ricas financeiramente. Pelo contrário, elas ficaram mais pobres. Quero citar um exemplo aqui, por exemplo, Saul. Saul, quando se tornou Paulo, ele perdeu dinheiro, perdeu fama, perdeu status, perdeu influência, perdeu poder, prestígio, perdeu. Mas a orientação de Cristo é essa, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Nós negamos os prazeres desse mundo, negamos às vezes até as oportunidades que esse mundo oferece, se essas oportunidades vão contra a palavra do Senhor. Eu gostaria que você acompanhasse comigo um texto que vai fazer você pensar. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 7 até o verso 10, existem versos importantes para a nossa reflexão. Aqui nós lemos, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A luta, a ganância pelo dinheiro gera dor, morte e sofrimento. No livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus Cristo fala que nós não devemos juntar tesouros nessa terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, mas devemos juntar tesouros no céu.
Aliás, eu vou dizer uma coisa para você que talvez você nunca tenha ouvido, mas prosperidade financeira na Bíblia, ela está mais ligada a perigos do que a bênçãos. Veja, não é errado ser rico, não é pecado ser rico. Nós lembramos de Abraão, de Jó, de José de Arimateia, Nicodemos, homens riquíssimos e que usaram seus recursos para a pregação do Evangelho. Usaram seus recursos para minorar o sofrimento das pessoas. Quando Deus abençoa financeiramente alguém, Deus quer que essa pessoa ajude outras pessoas, ajude os pobres, ajude os miseráveis, aqueles que estão padecendo, aqueles que estão no leito de hospital. Eu e você precisamos entender que dentro do Evangelho da Prosperidade existe também muitas curas e milagres. Ora, eu não tenho o dom de curar, mas se eu tivesse o dom de curar, sabe onde eu estaria nesse momento? Não estaria gravando esse vídeo. Eu estaria em alguma fila do SUS, com a unção e poder do Espírito Santo, curando todas as pessoas que estão ali padecendo, sofrendo, muitas delas chegando a óbito, porque não receberam tratamento adequado ou porque não foram atendidos a tempo. Eu e você precisamos lembrar que se o Evangelho da Prosperidade, que já está aí há 20 anos, presente em mais de uma centena de países no mundo, se ele realmente funcionasse, esses países miseráveis da África e mesmo o Brasil, nós deveríamos estar numa condição social muito melhor. Sim, porque as pessoas que vão a essas igrejas prosperam, 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 prosperam. Logo, nós deveríamos ter um país muito mais justo, né? As pessoas crescendo espiritualmente. A verdade é que o Evangelho da Prosperidade não resolveu o problema de nenhum país. Veja, eu respeito cada pessoa que acredita nisso, mas eu não posso concordar, porque a teologia em volta da teologia da prosperidade coloca o homem como centro de toda a religiosidade, quando na verdade Jesus precisa ser o centro. O centro da nossa vida não somos nós mesmos, mas Cristo Jesus. Em função disso, eu e você precisamos sempre lembrar, pensar e refletir. Aquilo que estão ensinando é exatamente aquilo que está na Bíblia. Eu gostaria que você refletisse mais, orasse mais, pensasse sobre isso. Talvez você seja um advogado do Evangelho da Prosperidade. Talvez você tenha prosperado, mas sabe, para cada caso que eu conheço de alguém que prosperou no meio desse meio, eu também conheço inúmeros casos de pessoas que padecem porque têm um sentimento de culpa, porque dizem a ela que ela não tem fé para receber as bênçãos de Deus, tem sentimento de culpa porque não conseguem agradar a Deus com as ofertas que levam à igreja, os sacos de dinheiro que carregam, ou então a pessoa ela vai se frustrando e vai se decepcionando com Deus e não com uma igreja, com uma denominação que advoga uma teologia que não é bíblica. Querido, Deus quer libertar você. Deus quer que você seja próspero, Deus quer cuidar da sua casa, da sua vida, Deus se importa sim com o teu sofrimento, com a conta de luz, com a conta de água, Ele se importa com isso. Ele está atento ao teu sofrimento. Agora, Ele vai abençoar você, não porque você tem levado ofertas à igreja. A gente não consegue comprar Deus. A gente não materializa a nossa fé levando dinheiro para a igreja, passando a escritura de um terreno para uma igreja. A gente agrada a Deus quando a gente cuida do pobre, do miserável, quando a gente visita o órfão e a viúva nas suas necessidades. Isso agrada a Deus, isso traz alegria ao Senhor e isso, lógico, traz um sorriso no coração do Pai. No entanto, quando Deus nos abençoa, não é como paga por aquilo que fazemos, não é a nossa retribuição, não é o nosso galardão, nossa recompensa. Deus nos abençoa porque Ele nos ama, Deus nos abençoa porque somos filhos. O nosso galardão é o céu, nosso galardão é a vida eterna conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é pelas minhas obras que eu recebo esse galardão, esse presente que é a vida eterna. Por isso, querido, por mais atraente que seja esse pseudo-evangelho, esse meio-evangelho chamado Evangelho da Prosperidade, por mais relevante que seja numa sociedade pobre e miserável como a nossa, eu e você devemos ficar com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Aí sim, teremos uma esperança e uma esperança real, uma esperança viva.